posicionamento adequado, a gente tem que estar atento sempre a 3 posições que a gente mais, digamos assim, ao longo do nosso cotidiano permanecemos, que seria a posição de repouso, a posição sentado e andando. Quando a gente pensa nessas posições, a gente tem que tentar manter a curvatura da nossa coluna o mais alinhado possível. Como mostra na foto, existem posicionamentos que a gente pode tendenciar a realmente estar em um padrão não adequado. Quando a gente pensa na posição até mesmo estática, né, de pé, sem fazer nada, a gente pode adotar posições que são desfavoráveis ao nosso corpo, como curvada demais ou excessivamente, né, para frente. Então, a gente tem que estar atento, como mostra a figura aí na tela. Outro ponto muito importante que seria em relação ao sentar, que eu já coloquei em outros vídeos, mas que nós temos que falar porque é uma posição que o ser humano adota bastante. Então, tomar todo cuidado para sim estar posicionado de forma confortável, mas também adequada. Não adianta a gente achar, como mostra na foto, que a gente ficando relaxado demais, né? A gente está sentado de uma forma adequada porque eu posso sentar da maneira que eu quero. Mas não, eu preciso ter cuidados, mesmo eu podendo ter um sentar, né, mais do meu jeito. Agora falando em relação à posição deitado na hora que a gente vai dormir, a gente tem que sempre se atentar a algumas coisas. Por quê? Quantos de nós já não virou e falou assim, nossa, nem parece que eu dormi essa noite, porque eu tô muito cansado. Ou então, nossa, acordei com uma dor nas minhas costas, dor de cabeça. E isso se atribui ao nosso colchão, ao nosso travesseiro. Então, hoje eu vim falar um pouquinho sobre isso, desse posicionamento. E eu vou mostrar nas imagens para ficar mais claro para poder entender. Quando a gente deita, como mostra na figura 1, a nossa coluna ela precisa na figura estar 1, nós temos alinhada. a observação de uma coluna alinhada e nas demais, uma coluna desalinhada. E isso pode se dever ao fato de como dormirmos ou mesmo ao próprio colchão ou travesseiro. Se a gente pensa na figura 2, temos um indivíduo que está deitado de barriga para cima. Nessa posição, o ideal é termos um travesseiro que possa ser na altura entre o espaço da nossa cabeça com, né, as nossas costas, dessa altura ali. E também temos que ter um travesseiro que fique embaixo dos nossos joelhos e assim favoreça o alinhamento adequado da nossa coluna. Na 3, temos um indivíduo que está de lado. Nessa posição, nós temos que nos atentar também ao travesseiro, nessa região entre cabeça e pescoço, e também entre as pernas. Esses travesseiros não podem ser muito elevados, eles apenas têm que ser para favorecer esse alinhamento. Lembrando também que a posição de bruços, que não está ilustrada aí, ela é a pior posição para se dormir, porque ela faz com que você tenha realmente um desconforto nos seus órgãos. Na figura 4, mostra como você pode se levantar de maneira mais adequada, que seria virando de lado e utilizando os braços para levantar, e assim não dobre a coluna. Outro ponto muito importante que às vezes no dia a dia a gente não se atenta é a forma correta que a gente vai utilizar para carregar objetos, sejam eles até mesmo leves ou pesados. Então, hoje eu vou mostrar para vocês, através da imagem que vai aparecer na tela, a forma correta e a forma incorreta de carregar um peso. Lembrando que movimentos que fazem muita, que a gente chama de flexão, dobrar, né, dessa minha coluna, acaba prejudicando. Então, o objetivo é utilizar os outros membros que são prontos realmente para fazer essa função, como, por exemplo, as nossas pernas. Então, utilizar mais dela do que da coluna, porque quando eu dobro a minha coluna para pegar um objeto, eu sobrecarrego ela, mas quando eu abaixo com as minhas pernas para poder pegar, isso faz com que eu use a força das minhas pernas, que são mais apropriadas para isso.
Além disso, por exemplo, quando eu vou varrer a casa, vou usar o rodo, vou passar uma roupa, eu tenho que estar atento à minha posição, à forma como o meu corpo está alinhado. Porque se eu também fizer muito essa curvatura, isso pode ser prejudicial à minha saúde. Então, eu mostrei através de fotos o que não é adequado, onde está escrito não, e o que é adequado. Importante lembrar que é sempre manter a minha postura, né, o mais correta possível, o mais ereta possível, né? Para que eu não possa realmente ter desalinhamento dessa minha coluna, tá bom? Na hora de lavar a louça, eu tenho que tomar muito cuidado, principalmente com a altura da minha pia. Tem pias, né, também dependendo da altura da pessoa, que às vezes ficam muito altas para ela. Se essa pia ficar muito alta, eu posso colocar um apoio ali, que seria um livro, caixa de sapato mais forte, assim, com alguma coisa dentro, para que eu possa ficar, né, mais bem posicionada. Porque o objetivo é que essa pia fique um pouco, ou na altura da minha cintura, um pouco mais para cima da minha cintura. A gente também tem um hábito, por exemplo, durante, né, lavar as coisas na pia, de ficar ou com uma perna dobrada ou apoiado, como se fosse largada só para um lado dessa pia, ou desse meu corpo. E o objetivo é que eu descanse um dos lados. Para isso, eu posso colocar, como está na foto aí, dentro do correto, um apoio de pé. Então, por exemplo, eu posso deixar o apoio de pé por um tempo no meu lado direito, enquanto eu estou descansando ele. Depois eu boto no meu lado esquerdo para eu descansar ele enquanto eu estou ali desenvolvendo as minhas atividades e assim não possa prejudicar. Outro ponto também é em relação ao meu corpo quando eu tô lavando a louça. Eu não posso ficar novamente curvada demais, eu tenho que ficar o mais ereta como mostra na foto. Outro ponto bastante importante se considerar é, por exemplo, a organização dos utensílios, sejam na sala, sejam na cozinha. Eu botei na foto na cozinha, porque deu para ilustrar melhor a forma, como fica mais organizado. Então, os objetos que eu uso mais, eles têm que ficar mais nessa região mediana do meu corpo, mais próximo, com que eu não faça movimentos muito excessivos de levantar ou de abaixar, porque assim eu acabo prejudicando a minha coluna. Então, eu uso muito a cafeteira, o açúcar, tal coisa. Eu vou deixar ali nessa região mais próxima aqui do meu tronco, né? Para que isso fique mais fácil o acesso até ele. E evite com que eu esteja, como eu coloquei na foto como incorreto, ficando na ponta do pé para conseguir alcançar, porque se eu faço isso várias vezes, isso acaba prejudicando, né, o meu corpo. Se, por exemplo, eu preciso em um determinado momento pegar um objeto que esteja muito alto, né, então eu também tá evitando esse movimento, né, de ficar todo esticado. Eu posso colocar ali, né, um objeto embaixo para poder me dar um pouco mais de altura e assim eu conseguir pegar. Eu penso, por exemplo, na organização. Hoje eu vou organizar as minhas gavetas. Então, assim, o que eu tenho que pensar em relação a como é que eu vou colocar o meu corpo para fazer essa organização. Então, se a gaveta é muito abaixo, eu não tenho que curvar minha coluna, eu tenho que sentar, ou seja, no chão ou num banquinho mais baixo, para que assim eu consiga estar quase na mesma altura dessa gaveta, dessa prateleira, e assim consiga, né, não prejudicar minha coluna. Então, aí na figura tem um não adequado, que seria, né, essa envergadura, e o adequado, tá bom? E isso serve também, por exemplo, na hora que você for pendurar roupas, né? Então, tá proporcionando o melhor alinhamento dessa sua coluna durante essas atividades. O ponto também que eu queria falar é em relação na hora que a gente vai calçar nossos sapatos, nossas meias. Muitas das vezes a gente acaba sentando, e abaixando para poder, ou seja, amarrar o cadarço, ou seja, colocar aquela sandália que precisa, né, encaixar, ou a meia mesmo. Então, o objetivo, né, que é eu tenho que trazer mais próximo aquele membro. Então, se eu quero colocar no meu pé, eu tenho que trazer o meu pé mais próximo, né, do meu tronco, como mostra na foto, do que eu ir até lá o meu pé. O meu pé que tem que vir mais próximo de mim.